Boa noite, irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco. O estudo desta noite é de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o egoísmo. O egoísmo é considerado como a chaga da humanidade. E onde se lê, onde se pesquisa sobre isso, diz que ele tem que desaparecer da face da terra. E a gente vê que no Espiritismo nós temos um amparo muito grande para aprender a fazer isso, para buscar em nós aquilo que é necessário para vencermos o egoísmo, que é inerente à nossa própria natureza humana. Nós não estamos isentos de sermos egoístas ou orgulhosos, que são as duas grandes pragas que vivem juntas. Só que a gente precisa de muita coragem para fazer isso, porque às vezes está acima das nossas forças entender que nós somos egoístas, entender que nós somos orgulhosos por algum motivo. Esse termo egoísmo, a gente busca entender o que significa ou não, mas só para nós termos um pequeno parâmetro para começarmos, ele é a negação da caridade. É tudo aquilo que a caridade precisa ter, ele é contra. É o inverso, é o oposto, é o lado escuro da claridade que a caridade nos traz. Um exemplo básico na história, se nós tomarmos Jesus e Pilatos, como diz no Evangelho, Jesus era a caridade. Pôncio Pilatos, o egoísmo. Ele foi egoísta suficiente para, inclusive, perguntar aos judeus naquela época, ele disse assim, este homem é justo, por que vocês querem crucificá-lo? E mesmo sabendo disso, ele entregou Jesus à turba. E ele foi crucificado, como nós sabemos. Porque Pôncio Pilatos, prezava mais a sua parte social, de comandante daquela região, de estar bem com o povo que eles dominavam, do que resolver de uma forma exata, correta, satisfatória, o que estava sendo posto à sua frente. Então, nós temos que expulsar da terra o egoísmo, tirar dos nossos corações, tirar da nossa vida, tirar daquilo que faz parte do dia a dia nosso, porque é uma coisa que começa desde pequenininho, desde criança nós aprendemos a ser egoístas. Num primeiro momento, quando pequenos, nós somos muito bem envolvidos com a sociedade, com os nossos amigos, com a família. Mas, aos poucos, com a vivência, principalmente a familiar e a da escola, nós vamos nos envolvendo com aquilo que diz respeito a nós mesmos. Eu quero, é meu, a posse, a busca por ter alguma coisa, começa com um brinquedo que eu quero ter e não empresto para o colega. E isso vai criando em mim uma forma de continuar na minha existência buscando coisas para meu uso pessoal, para minha satisfação pessoal. Quando nós devemos buscar a satisfação do grupo, da família, da sociedade onde a gente vive. Nós não devemos aprender a buscar as coisas só para nós, porque nós não somos sozinhos. Quanto mais egoísta eu for, mais só eu fico, mais isolado eu me torno, porque eu me envolvo com a vontade de ter as coisas e não quero ninguém perto de mim para que ele não participe daquilo. Então eu vou me tornando um ser humano sozinho. Há algum tempo atrás nós estudamos
sobre as religiões no mundo e vimos que em alguns países do planeta, a religião, a busca por centros, por igrejas, por templos, por o que seja, está sendo cada vez mais reduzida. 60%, 70% da população já não precisa fazer isso. Por quê? Porque eles chegaram a um ponto em que eles vivem para a sociedade. Eles não precisam mais ter essas informações constantes sobre a vida, sobre a união, sobre o respeito entre si. Nós vimos agora que na Dinamarca, um desses países nórdicos, o governo está vendendo as cadeias, as prisões, por falta de uso. Não tem presos. E hotéis estão comprando as prisões para transformá-las em hotéis. Por que chegaram a esse ponto? Porque a educação que vem da escola e da família desde a tenridade transforma o ser humano naquilo que Jesus está tentando nos ensinar há 2000 anos. Um ser humano que respeita o outro ser humano, que respeita a natureza, que respeita as divergências, as diferenças, que vive em comunidade, que não gasta os recursos que tem, porque é de todo mundo. Se um poupa, todos poupam. Se um ajuda, todos ajudam. Nas escolas, todos limpam. Não precisa de faxineiro. Os próprios alunos limpam as suas escolas, lavam seus banheiros. Isso os ensina a manter tudo limpo, porque são eles que fazem. Nós temos exemplos nossos aqui em que nossos alunos, nossas crianças depedram os banheiros, pintam, escrevem, arrancam as pias, as torneiras. Essa é a educação que nós damos, e muitos de nós, pais, queremos transferir tudo isso diretamente para a escola. Não, pai, tio, irmão, avô, todo mundo é responsável. Depois a gente fica culpando a Deus e o mundo porque nós somos egoístas e não queremos demonstrar que fomos fracos, que fomos incompetentes na educação de nossos filhos. O egoísmo é isso. Eu estou tão preocupado comigo que eu relevo a outras pessoas as coisas que devem ser feitas por mim, porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não dar conta daquilo que foi proposto para mim, daquilo que me foi entregue, dos espíritos que foram colocados na minha mão, para que eu os ajude a serem encaminhados. Aí depois eu tenho jovens na minha casa que me desrespeitam, que desrespeitam os avós, que desrespeitam. Por quê? Porque eles não conseguiram perceber que também vão ser idosos, também vão envelhecer, que não é privilégio de ninguém morrer, desencarnar. Na hora em que há a concepção, começa o processo da morte. Ninguém vai ficar para a semente. E nossos jovens acham que não é isso, que eles são eternos. Num primeiro momento, tem aquela explosão hormonal e eles se acham completamente donos do mundo, que são insuperáveis, que nem um caminhão batendo no seu peito vai fazer alguma coisa, até que ele sofre um acidente de moto. E aí ele vai sentir na pele e pela pior experiência tudo aquilo que ele não é. Ele não é um super-homem. Ele é simplesmente um ser humano que ainda está novo com o seu corpo e que acha que aquilo tudo pode ser feito. Aí envereda pelas drogas, pelo álcool. Quando ele vai tentar sair disso, o sofrimento é muito maior. Mas quando algum adulto chega para ele, tu não devias beber, tu não devias fumar isso, tu não devias entrar no crack, mas ele está fumando, ele está bebendo. Que exemplo!
você pode dar para alguém. Isso é egoísmo. O jovem que entra num ônibus, senta, olha para frente, se ele vê um idoso, uma gestante, alguém com uma criança no colo, ele finge que está dormindo para não dar lugar. O que é isso? É egoísmo. Porque um dia ele vai estar naquela situação. E alguém vai fazer com ele a mesma coisa. E espero que não. Espero que aprendam, que todos nós, que o Espiritismo ensine a todos nós, e que a gente aprenda a esse respeito. Uma pessoa mais idosa está atrás de mim na fila do ônibus, por favor, senhor, entre, por favor, senhora, entre, dá a mão para ela subir. Alguém faz isso? A gente vê o pessoal guerreando, se estapeando para entrar primeiro no ônibus para pegar um assento. Mas aqui em Brasília as viagens são longas, cansativas, são. Mas é para todo mundo. E aqueles que já caminharam na vida por 70, 75 anos, 80 anos, estão muito mais cansados do que aqueles que só caminharam 30 anos, 40. Esse egoísmo é que massacra. Esse egoísmo é que transtorna. Passamos por uma experiência que eu achei fantástica. Não é exemplo em absoluto, mas estávamos no Rio de Janeiro, passando uns dias, e fomos visitar o museu, aquele novo, que está lá, muito bonito, muito lindo mesmo, valeu a pena a visita. E a nossa filha disse assim: pai, você pega o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que é muito bom, o transporte é bom, rápido, seguro, e você pode ir para o seu almoço. E aí nós saímos do museu, perguntamos onde era a parada, fomos até lá, e eu tinha que comprar um cartãozinho, que é a passagem. Eu tinha um que minha filha tinha me dado, eu tinha que colocar dinheiro nele e tinha que comprar um outro. Quando eu estou fazendo aquele processo na máquina, veio uma funcionária do VLT e ela disse assim: o senhor tem mais de 60 anos? Eu digo: tenho. Então o senhor não precisa pagar. Eu digo: mas como é que eu vou comprovar na máquina que eu tenho 60 anos? Ela disse: não, o senhor não precisa nem chegar perto da máquina, o senhor entra e senta. Se durante a sua viagem entrar um fiscal da empresa e ele pedir sua identidade, o senhor mostra. Senão, o senhor pode viajar tranquilo. E isto em qualquer transporte público do estado do Rio de Janeiro. Aí me lembrei aqui de Brasília, o quanto os idosos reclamam que eles estão na parada para esperar o ônibus. O motorista olha, vê que a pessoa tem mais de 60 anos e passa batido sem parar, porque o dono da empresa disse que não é para pegar idoso. Isso é egoísmo. O dono dessa empresa está viajando para tudo que é lado, ele vai para a Europa, ele tem casas boas. E a lei diz que quem tem mais de 60 anos tem direito a andar de graça. Chama egoísmo. É a palavra que leva a isso. Outra situação, vamos fazer exemplos, que com exemplos a gente grava. Aqui em Brasília, que é a nossa cidade, nós estamos acostumados, a gente vê a televisão, vê os noticiários, aí o Departamento de Transportes aqui, o governo, está fazendo reconhecimento facial das pessoas que entram no ônibus. O que é isso? Uma câmera fotográfica que bate a foto da pessoa e lê se essa pessoa está no cadastro. É imediato, é tempo real. Está batendo a foto e está lendo. Por quê? Porque tem muita gente que compra o passe estudantil, que é mais barato, ou os passes gratuitos para idoso, e entrega para o primo, para o sobrinho, para o irmão, que não tem direito nenhum de usar. Isso também é egoísmo, porque ele está negando o direito a quem tem e está fazendo com que uma pessoa que não tem direito algum usufrua daquele benefício. Nós temos aulas na doutrina espírita sobre comportamento. Nós passamos aqui um tempão estudando o livro Sinal Verde, que vai dizendo capítulo a capítulo como deve ser o comportamento de um ser humano, como deve ser o comportamento na família, na sociedade, no ambiente que nós vivemos, na escola, no trabalho.
Aí dizem assim, mas como se faz isso? Por que que não se consegue? Porque nós temos muitas inversões de pensamentos. Nós ainda temos muita cultura egoística junto aos nossos governantes, junto àqueles que detêm o poder. A gente vê algumas pessoas que detêm o poder querer transformar o nosso governo num governo religioso, querendo unir de novo religião com política. Para quê? Para dominar mais ainda. Isso foi feito há séculos passados, quando os príncipes, os reis daquela época, queriam aumentar o seu domínio. Eles se juntaram com aqueles que pastoreavam as almas e, com o poder da religião e da política, eles dominavam todo mundo. Hoje nós não precisamos disso. O que nós precisamos é de cultura da doutrina espírita. É uma doutrina que nos dá liberdade de praticar o que nós quisermos, mas com a proporcionalidade da responsabilidade. Se eu erro, eu sou responsável. Se eu acerto, eu sou responsável. A responsabilidade é de quem pratica. Eu não preciso ter ninguém para me dizer que eu estou agindo errado. Eu não preciso de ninguém para me dizer que eu estou agindo certo. Eu tenho que sentir em mim o que é certo e o que é errado, porque eu nasci com isso. Quando nós fomos criados, que os nossos espíritos vêm nascendo, a cada época que nós ganhamos um corpo novo para reencarnar, nós já nascemos com esse sentido, com esse sentimento. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Tanto que quando eu cometo algum erro, eu me envolvo comigo mesmo. Eu sinto que eu estou errado. Eu sinto que eu não estou fazendo certo. E quando eu cometo um erro, eu o cometo por egoísmo. E quando eu cometo um acerto, eu faço por caridade. Por que caridade? Não devemos confundir a caridade, aquela só que a gente dá uma esmola para um pobre. O pobre pediu esmola lá no ponto do ônibus, pediu esmola lá no sinal, a gente vai dar R$1, R$2 e se acha, eu fiz caridade. Não é isso. A caridade envolve muito mais. A caridade envolve saber, ouvir, entender, respeitar, não querer atropelar as pessoas quando elas começam a lhe contar alguma coisa, não importa quem seja. Buscar compreender. Uma criança, quando começa a falar, pequenininha, que ainda está titubeando nas palavras, o pai, a mãe, a família inteira procura entender o que ela está dizendo. É como se fosse um novo idioma. A gente tem que se habituar com aquele idioma que está sendo lançado em cima da gente. Mas quando nós conseguimos entender, a criança resmunga lá, a mãe já sabe o que é e sai correndo. Nós devemos fazer isso com todos. Com os nossos amigos, com as pessoas que nós não conhecemos. Porque esse respeito é que faz com que haja uma união entre todos nós. Você está sendo apresentado para alguém, você está conversando aqui, aí chega um terceiro, eu queria te apresentar o Antônio. Você virou, Antônio, um prazer, e volta a continuar conversando. Que respeito você demonstrou por aquela pessoa? Nenhum. O que é isso? Egoísmo, eu sou egoísta. Eu não quero que o Antônio entre no papo, porque eu não conheço ele. Então, quando você fala de egoísmo, você considera um amor exagerado pelos seus próprios interesses. Eu tenho os meus interesses e amo os meus interesses e não quero que ninguém chegue perto de mim por causa disso. É um exclusivismo. Você se sente exclusivista, não pelos outros, não pela família, não pelos filhos, mas por si mesmo. Isso vai aumentando o que em você? O orgulho. O orgulho também faz parte desse esquema. Eles são um casal.
o orgulho e o egoísmo. Eles só andam de parelha, juntos. E é isso que nós temos que combater em nós. Existem algumas pistas, eu fiz umas anotações que eu peguei na internet, não sei o autor, mas achei muito interessante. Ele diz que são 7 pistas para a gente sentir o egoísmo, ou nas outras pessoas ou em nós. A primeira delas é a pessoa que não mostra suas fraquezas e suas vulnerabilidades. Ele não presta ajuda, ele não se junta porque ele tem pavor de que alguém o sinta vulnerável. Ele finge não sentir emoções para não vir à tona um choro, uma lágrima ou alguma coisa que alguém olhe para ele e diga que ele é fraco. Ele tem que demonstrar força e resistência todo o tempo, não importa o que seja. Não aceitam críticas, nem as construtivas. Crítica construtiva é aquela que um amigo ou alguém do trabalho chega para você e fala alguma coisa sobre aquilo que está sendo feito, sobre um trabalho, sobre uma execução de alguma coisa, e põe uma ideia que é viável, que ele está vendo que tem um erro ali naquele negócio e pode ser consertado de uma forma tranquila. O egoísta não aceita. Ele acha que ele está certo todo o tempo e que ninguém tem o direito de dar pitaco na vida dele, naquilo que ele está fazendo. Porque, preste atenção, quando nós olhamos um projeto, olhamos um problema, olhamos alguma situação, por sermos completamente diferentes uns dos outros, nós percebemos as coisas de forma diferente. Nós temos soluções diferentes. Ninguém é obrigado a ter a mesma solução, a não ser para um problema matemático. 2 mais 2, 4. Acabou, esse não tem erro. Mas para situações diferenciadas, cada um de nós vai pensar de uma forma diferente. Uma pessoa prática vai direto no caminho. Uma pessoa que não é tão prática, mas que tem uma noção mais ampla de vida, ela procura um caminho mais longo, mas ela vai acabar chegando no mesmo resultado. Quando você junta estas pessoas com visões diferentes para resolver um problema, até na família, uma solução acaba acontecendo. Porque aí começa a envolver aquele que raciocina rápido, que tem uma certeza absoluta do que está fazendo, aquele outro que joga mais o amor, o coração, aquele outro que joga mais um pouquinho da razão acima de... E acaba encontrando um equilíbrio. Já o egoísta não admite isso. Se você for... Ele está expondo um problema, se você quiser dar algum palpite, ele não vai aceitar. Ou finge que aceita, mas também não faz. O egoísta considera merecedor de tudo. Ele acha que ele merece tudo. Ele merece tudo que tem direito. E tudo que ele imagina e pensa, ele acha que tem direito a fazer. Eles se acham superiores. Acham que para atingir o sucesso não existem consequências. Eles podem chegar a qualquer uma delas. Não escutam também em absoluto aqueles que não concordam com eles. As pessoas que não aceitam aquilo que eles estão colocando, não são aceitas também por ele. Ele acha que ele é o dono da razão. A situação é essa, não vamos... Eu não concordo com você. Em vez dele perguntar por quê, e haver um debate do porquê, ele não aceita. É aquilo que ele disse ou nada. Criticam muito os outros pelas costas. Eles não encaram, não olham nos olhos e dizem, eu não gosto disso por causa disso, isso. Eles esperam que os outros virem as costas e criticam, e falam mal. Isso é muito importante de se sentir. Porque quando alguma coisa que aquela outra pessoa faz e dá errado, ele é o primeiro a gritar e dizer assim, eu não disse, eu disse que ia dar errado.
meter o dedo na ferida e fazer mais ainda estardalhaço. Esse é o egoísta. Tem uma situação que a gente já viveu muito, todo mundo vive de vez em quando. A criança está correndo e alguém da família diz assim, não corre que você vai cair e ralar o joelho. A criança olha para trás e cai, e rala o joelho. A primeira coisa que a pessoa diz, eu não disse que você estava errado, que você ia ralar o joelho, ele já está sofrendo de dor, se desequilibrou, se machucou e você ainda vai lá e esfrega a mão com lixa em cima do ferimento. Isso é egoísmo. Porque o que aquela criança estava precisando naquele momento era um abraço, era um aperto de encontro ao coração, para transmitir uma energia de acalentar, de acomodar, dizer assim, eu estou aqui para te proteger. Isso a gente aprende também na doutrina espírita. O quanto nós devemos amar. Jesus amou. A gente está vendo isso todo dia. Quanto ele amou. Ele não discriminava raça, tipo de vida, ladrão, prostituta, negro, branco, judeu, aquela mistura de raças e de religiões que existiam naquela região. Nunca nenhum deles foi discriminado por Jesus. Ele expunha o seu coração com muita segurança, porque a segurança, a nossa não é igual a dele, em absoluto, nós somos completamente inseguros. Mas se nós o tomamos por exemplo, nós temos como nos iluminar no momento de tomar alguma atitude, tomar alguma decisão. Outra coisa que o egoísta faz, ele aumenta as suas conquistas. Ele gosta de aumentar as conquistas, aumentar seu patrimônio, aumentar os seus bens, aumentar as coisas que ele tem em volta. Será que ele vai levar alguma coisa para o outro lado? Quando ele desencarnar, ele diz assim, vou levar a casa para morar lá como espírito, vou levar meu carro para passear lá do outro lado, vai ser bacana. Não vai levar nada. E o que é que acontece com estas pessoas? Na maioria das vezes, o espírito continua preso a tudo aquilo que ele conquistou, porque ele considera aquilo como sua propriedade e não quer que ninguém toque. E ele fica grudado ao seu carro, à sua casa, às suas roupas, aos seus bens. E o seu espírito sofre, porque os seres encarnados que ficaram, a família, toma posse de tudo que era dele, é a herança. E começam a usar, e ele começa a ficar cada vez mais nervoso, porque estão usando o que ele nunca permitiu ser usado. Uma outra coisa que o egoísta tem, ele tem pavor de arriscar, ele não arrisca. Ele só toma atitudes fáceis, se ele tiver certeza que vai dar certo. Se ele não tiver, ele não vai. Isso é outra comparação que a gente faz com as crianças. Vocês já viram quando você dá um telefone celular para uma criança, ou um tabletzinho, ou um computador, um brinquedo eletrônico, alguma coisa? A criança pega aquele negócio e começa a meter o dedo, ele não quer nem saber se vai errar, se não vai. Ele põe o dedo e vai aparecendo as coisas, e ele vai aprendendo com uma facilidade muito grande. Porque ele aprende por erro e acerto. Quando ele acerta, ele grava, quando ele erra, ele joga para o lado. É assim que a maioria de nós aprende quando é mais novo. Quando nós vamos ficando mais velhos, nós temos pavor de errar. Porque nós já conquistamos muita coisa, e o egoísmo e o nosso orgulho vai se ferir se eu errar, principalmente na frente dos netos e dos filhos. Então, quando um computador me é colocado à frente, se eu não tenho jeito de saber como ele funciona, eu antes vou perguntar para alguém, eu vou ler um manual, eu vou tentar descobrir como é, porque eu só ponho o dedo naquele botão se eu souber como ele funciona. Não é assim que a gente faz? Isso é egoísmo, é orgulho, porque eu já aprendi e não quero cometer um engano. A criança não, a criança ainda é livre disso, ela ainda não aprendeu isso, então ela está vivenciando a cada momento tudo aquilo que ela precisa aprender,
E ela aprende nesta circunstância, que é muito mais rápido, muito mais fácil. Então, meus irmãos, é fácil a gente saber, e realmente nós temos um pouco de egoísmo em nós. Nenhum de nós está escapa. Nós somos ainda muito pequenininhos, nós estamos no planeta Terra para nos desenvolvermos espiritualmente. Quando nós conseguirmos entender tudo aquilo que nos é posto à frente pela doutrina espírita, como aprendizado para beneficiar o nosso espírito, que é onde a nossa vida continua, nós teremos certeza que estamos no caminho. Porque, por enquanto, nós não alcançamos tudo isso. A gente vem, ouve a palestra, toma o passe, lê os livros, é lindo, bonito, espetacular, mas nós ainda nos envolvemos sobremaneira com tudo aquilo que precisa ser vivido no dia a dia. E essa vida do dia a dia nos consome, nos tira do sério, nos desencaminha, porque a força da matéria ainda está muito grande em nós. A Terra está se desenvolvendo, está mudando gradativamente, está. Nós estamos num período de transição muito forte, muito sentida. Espíritos já estão sendo levados daqui e não vão voltar mais. Todos esses efeitos a gente está vendo acontecer no mundo. Então, nós estamos muito envolvidos com o nosso planeta, com a nossa Terra, com aquilo que nós temos, que nós conseguimos, que nós lutamos para ter. Mas vamos mensurar de uma outra forma. Eu luto, trabalho, passo uma jornada de trabalho longa e não vejo meus filhos. Eu chego em casa quando eles já saíram para a escola, quando eles vêm da escola eu estou saindo para o trabalho. Será que eu estou participando ativamente ou eu só procriei? Será que a minha participação é efetiva? Ah, mas eu preciso disso. Precisa, claro que precisa. Você também não vai largar o emprego por causa disso. Mas há como você procurar um outro emprego antes de largar aquele. Há como você buscar um caminho para a sua vida antes de tomar qualquer atitude que seja desesperada. Não é por aí. Mas muitas vezes nós não temos a noção de quanto felizes nós podemos ser se nós não nos preocuparmos com tudo aquilo que nós achamos que devemos ter. Porque o achar e o necessitar são diferentes. Eu tenho um guarda-roupa cheio de camisas, eu uso todas as camisas todo dia? Eu não uso. Será que eu preciso de tantas? Aí, não, está certíssimo. Precisamos de só aquilo que faz bem para nós, que vai ser usado de uma forma gradativa. Quando uma gastar, eu vou lá e adquiro outra. Porque se eu penduro e fica sem uso, ela se empoeira. Ela estraga a pendurada, e eu não aproveitei nada. Isso é egoísmo. Então, fazendo um retrospecto, os nossos benfeitores espirituais, eles nos ensinam constantemente que o egoísmo é a chaga que deve desaparecer da Terra. E que por causa do nosso egoísmo, o nosso progresso moral é lento. Ele anda a passos muito lentos. O que nós poderíamos resolver em 1000 anos, nós estamos levando 3.000, 4.000, 5.000. Quando você pensa em egoísmo, você pensa no oposto, na caridade. E um fato muito interessante que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na Europa, a Europa sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial. Então, muitos exemplos de ajuda, de união,
entre os povos aconteceram naquela situação. Uma delas é muito interessante, ela foi contada em verso, prosa, em tudo, numa daquelas cidades muito, muito pobres, que a guerra absorveu tudo que eles tinham de produção e tudo, as crianças passavam muita fome. Era uma cidade pequena, não tinham tantas crianças, 20, 30 no máximo, porque na Europa nós temos cidades com 5.000, 3.000 habitantes e que vivem de uma forma muito amena. E essas crianças não tinham, as escolas estavam fechadas, elas ficavam ao Deus dará e com fome. Viviam de pequenos furtos, tirar comida de um aqui, invadir uma casa ali, roubar um pedaço de pão, alguma coisa assim. E um senhor que tinha posses naquela região, ele achou por bem ajudar essas crianças. O que ele fez? Ele chamou todo mundo na praça assim, olha, todo dia eu vou trazer de manhã uma cesta com pães para vocês. Cada um vai pegar um pão e todo dia eu trago até que a guerra acabe e a fome seja mitigada. E assim ele começou. Ele veio o primeiro dia, aquela cesta, ele tinha calculado lá, parece que 25 crianças, e aí foi aquela guerra, quando ele largou a cesta no chão, a garotada veio em cima, se estapeou, brigou, um chutou o outro para pegar os pães maiores. E quando terminou que a cesta estava quase limpa, sobrou um pão. E uma menininha que ficou afastada, não se meteu no burburinho, veio, pegou o pão, agradeceu, virou as costas e foi embora. E esse era o comportamento dela, todo dia. Ela não entrava naquela briga. Até que um dia ela veio e o pão que tinha sobrado era o menorzinho. Ela fez a mesma coisa, ela pegou o último pão, agradeceu, virou as costas e foi embora. Quando ela chegou em casa, que a mãe foi partir o pão para distribuir com todos que estavam com fome, ela achou 6 moedas de ouro dentro do pão. Chamou a menina, entregou as moedas e disse, devolva ao dono que podem ter caído do seu bolso na hora que eles estavam produzindo os pães. Ela voltou à praça no dia seguinte, disse, olha, eu vim devolver as moedas. Ele disse, não, isso é um presente para você e sua família. E 6 moedas de ouro naquela época era muito dinheiro. Dava para eles sobreviverem até o final da guerra, com certeza, se fosse bem. E como era uma família que tinha controle sobre a própria necessidade, com certeza daria. Isso é um exemplo do comportamento. Fizeram essa experiência com os meninos de uma tribo africana. Eram 8 meninos. E um desses psicólogos que vive querendo comparar histórias, ele fez a mesma coisa. Ele colocou os meninos todos num canto e disse assim, olha, essa cesta está cheia de chocolate, quem chegar primeiro pega. Botou aqui e gritou, já! Eles olharam para o outro, se abraçaram, foram juntos, ficaram em volta da cesta, comeram o chocolate, cada um pegava um, e depois foram brincar juntos. Quer exemplo melhor que esse? Esses exemplos deviam ser dados nas nossas escolas, as histórias que nós deveríamos contar para nossos filhos e netos. Porque quando a gente conta uma história para uma criança, ela aprende, ela grava, fica lá dentro. E cada vez que ela vai tomar uma atitude diferente daquela história que o pai ou o avô contou, ela sente no coração que há uma divergência daquilo para a realidade. Então, meus irmãos, vamos buscar em cada um de nós a força que nós devemos ter através de todos os ensinamentos que nós recebemos dos Espíritos bondosos e nos fortalecer nos ensinamentos do Cristo, no Evangelho. Todas as passagens do Evangelho são exemplos de amor, de respeito, de carinho, de compreensão. E é isso que nós precisamos pôr nas nossas vidas. Nada é de imediato, não existe mágica. Nós não estamos aqui para ganhar as coisas ou ter as coisas no dia seguinte. Nós temos que buscar o que precisamos com o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento. Nós temos que entender que tudo depende de nós.
ou uma vida cada vez melhor, ou um retorno na mesma situação em que estamos hoje. Que a paz do Senhor esteja com todos nós.